Glória. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, porque eu sei que Ele está comigo agora. Aleluia. Abra aí sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 6, dos versículos de número 39 a 42. Lucas capítulo 6, dos versículos 39 a 42. Interessante, irmãos, que quando você recebe o chamado de Deus na sua vida, pelo menos comigo, tem sido ao longo do tempo, muitas perguntas eu tenho feito a Deus. Ao longo da minha vida, ao longo da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude e agora na fase adulta. E o interessante é que Deus, Ele responde às nossas perguntas fazendo as perguntas dEle e respondendo aquilo que Ele deseja para a nossa vida. E Deus me respondeu todas as minhas perguntas dentro desse texto, nesse tempo aqui no Carisma. Então eu quero ler com você. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 6, 39 a 42. Propôs-lhe também uma parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. O tema da mensagem que o Senhor me acordou num dos dias da semana passada, e esse texto eu tenho meditado há cerca de 6 meses, é o seguinte: ensinando para transformar vidas. O assunto que eu queria abordar com vocês diz respeito a princípios de um ensino que produz transformação. Se quisermos ensinar a outros, precisamos primeiro pedir a Deus que Ele nos ensine. Ele deseja abençoar outros por nosso intermédio. Mas antes é necessário a sua operação em nossa vida, que produzirá em nós uma disposição para que possamos retirar a trave que está no nosso olho, para que tenhamos verdadeiramente uma visão espiritual e daquilo que Ele tem proposto para a nossa vida. Vejamos então 3 princípios que nos levarão a transformar vidas através do ensino da palavra do Senhor. Então abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, e nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Lucas 6, 12 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Todo ensino que produz transformação passa por uma escolha. Jesus passou aquela noite inteira em oração e ao raiar do dia saiu para escolher, segundo a vontade soberana do Pai, aqueles discípulos que para a qual, com cada um a sua contribuição, eles seriam responsáveis por ser e por fazer e por produzir os alicerces da igreja do Senhor. A escolha, irmãos, eu entendi que é como uma rua de mão dupla. De um lado é o Senhor que te chama, que te escolhe.
do outro lado, vindo de frente a Ele, é você que escolhe. É você que escolhe viver para Ele e seguir a Ele. Todo ensino que produz transformação passa por uma escolha. João 15,16 diz: não foi você, Jorge Luiz, que me escolheu. Parafraseando, fui eu. Mas Ele me escolheu, me chamou pelo nome, mas eu precisei decidir. Precisei sair do Rio, precisei trazer a minha família, precisei viver esses 2 maravilhosos anos aqui, para poder estar nessa manhã diante de vocês com alegria no coração. E agradecendo a vocês, porque vocês fazem parte dessa história na minha vida e na vida da minha família. Mas também, para que tenhamos e que possamos visualizar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida em relação à transformação de outras vidas, é necessário entendermos que todo o ensino que produz transformação exige um treinamento. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, dos versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: nada levais para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Aqui Jesus compartilha o seu poder e a sua autoridade com os seus discípulos. Os mesmos discípulos que receberam o encargo de apóstolos, ou seja, embaixadores, enviados em um lugar daquele que o comissionou. Essa é uma fase do ministério de Jesus, quando ele envia seus plenos representantes para colocarem em prática, para treinarem, para fazerem um estágio e demonstrar o estilo de vida de Jesus, a proclamação de Jesus, as curas e as maravilhas que ele mesmo havia mostrado para cada um deles. Isso a gente pode ver em Mateus 9, versículo 35, quando a Bíblia fala que Jesus, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Outros discípulos também foram enviados, como os 70 ou os 72, como temos registrado na palavra, com poder e autoridade do Espírito Santo também para esse treinamento, sendo que eles voltaram bem-sucedidos, maravilhados, mas só que tem um detalhe. Porém, Jesus aproveita toda aquela euforia de cada um para divertir a ele. Para dizer que o perigo e a arrogância e o orgulho poderia levá-los a um lugar onde Deus não queria. Terceiro ponto: todo ensino que produz transformação tem o selo do envio. E aí nós encontramos em Marcos capítulo 14, versículos 27 a 29, em Marcos 16, de 5 a 7, em Marcos 16, de 14 a 20, o relato de quando Jesus já informa aos discípulos que ali já está se aproximando o fim do treinamento deles. Jesus começa a informar que para os seus discípulos a razão do investimento que ele fez para eles, pois já era chegado o momento da conclusão do treinamento. Nesses momentos, Jesus ele se aproxima e demonstra a sua obediência. Jesus demonstra para cada um a sua convicção. Jesus demonstra para cada um a autoridade que estava sobre ele para enviar a cada um deles. E aqui eu concluo a minha palavra, irmãos, nessa manhã dizendo: se quisermos ensinar a outros, precisamos primeiro pedir a Deus que Ele nos ensine. Por isso fomos escolhidos, treinados e agora aptos para sermos enviados, a fim de que cumpramos a mais sublime e nobre missão dada a um ser humano: ser ministro da palavra
de Deus. Aqui eu encerro a minha palavra dizendo e citando duas palavras do Mestre Jesus. A primeira no texto de Lucas 6,40, na versão King James, que diz assim: o discípulo não pode estar acima do seu mestre. Entretanto, todo aquele que completar condignamente seu aprendizado será como seu mestre. E a segunda em Marcos 15,16. Não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei. Essa palavra designar significa estabelecimento de alguém a um cargo, assegurando-lhe todos os meios de exercê-lo eficazmente. Só que Jesus não para aqui. Ele diz também: para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá. Fruto significa viver a semelhança de Jesus, ou seja, ensinando para transformar vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.